que nos é dada de estudar o Evangelho de Jesus dentro da proposta que a doutrina espírita nos traz, não com a ideia do misticismo, com a ideia do fantasioso, do milagre, daquela visão toda poética que a gente tem em muitos conceitos cristãos, mas trazer o estudo do Evangelho de uma forma muito mais clarificada. Como Jesus falou para os discípulos, quando perguntaram a ele, a Elisa leu, né, para a gente, por que Jesus falava em parábola? E Jesus responde, porque os discípulos tinham a oportunidade de questionar Jesus, de buscar um ensinamento maior do mestre, e a massa maior não tinha essa oportunidade. Então, a parábola ela tinha a finalidade de fixar a informação na mente de cada um. Se nós falarmos aqui da parábola do bom samaritano, a maioria de nós vai saber qual é a temática da parábola. A parábola do filho pródigo, que hoje em dia nós falamos mais como parábola dos dois filhos, também vamos ter uma noção do que seja. Então, a finalidade das parábolas são fixar as informações no íntimo daquele que ouve. Mas nós, a exemplo, olha que pretensão bacana, né? A exemplo dos discípulos do Mestre, nós temos oportunidade de buscar o entendimento acerca das informações de Jesus. Hoje, para a doutrina espírita, não existe importância de saber se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que sabemos que não. A própria história da humanidade prova de forma irrefutável que não foi no dia 25 de dezembro. Mas nessa época, no mês de dezembro, no falar de nosso benfeitor Emmanuel, a humanidade já fica propensa ao sentimento de fraternidade. Ao sentimento de fraternidade. Ainda não estamos na ação real da fraternidade. Porque o objetivo do Evangelho, como Jesus nos coloca, é a gente dar um pão a quem tem fome, água a quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está doente ou preso. A proposta do Evangelho, basicamente, é essa. Nós não podemos mais nos satisfazer na temática da discussão doutrinária acerca desse assunto ou aquele assunto, qual o mais importante. Não. A proposta do Evangelho é a ação, é sairmos das cátedras, das cadeiras que nós nos assentamos para a aplicação dos ensinamentos do Evangelho na nossa jornada diária. Porque quando Jesus fala para a gente deve, como foi lido aqui no início do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente deve fazer brilhar a nossa luz para iluminar a casa, há uma acepção de entendimento dessa casa que Jesus fala. Temos dois ângulos de visão nesse aspecto. Você tem a casa planetária, a casa sideral e tem a casa íntima, né? Ou, como Pedro fala na segunda epístola dele, né? Está lá no Novo Testamento, Pedro fala que em breve eu deixarei esse tabernáculo. Ele chama o corpo de tabernáculo, de tenda. Então, a aplicação do Evangelho tem que começar dentro de mim. E nessa aplicação do Evangelho, hoje nos foi proposto o tema Jesus e o Natal. Por quê? Porque Natal, tudo bem, sabemos que vem uma palavra que lembra nascimento. Eu tenho o meu Natal, cada um de nós tem o seu Natal, o seu dia do nascimento. Mas quando fala de Jesus e o Natal, aí a amplitude de entendimento toma uma abrangência ainda inimaginável para nós, espíritos em prova e expiação. Para todos nós, a chegada do Mestre tem todo um quê de fantasia, de transcendentalismo, e tem poucas percepções do qual o objetivo. Muitos de nós questionam por que Jesus não nasceu no palácio de César, lá em Roma, ou no palácio de Herodes, né? O primeiro Herodes, lá em Jerusalém, ou ainda na casa do sumo sacerdote, à época do seu nascimento, porque Jesus escolheu uma estrebaria. Hoje já tem um entendimento que não é que Maria foi para uma estrebaria porque
havia a impossibilidade de local para ela e José se abrigar em Belém. Não, não tem mais esse entendimento. O entendimento hoje que, pela tradição daquela região, à época de Jesus, o quarto aonde eram guardados os mantimentos para alimentar os animais, na época que antecedia o inverno no hemisfério norte, que Jesus nasceu provavelmente na primavera, tá? Provavelmente, que é na época de setembro, não é? Não, outono, minto, no outono, que na época de setembro, outubro, novembro, Jesus provavelmente nasceu nessa época, porque os pastores estavam no campo, lembra disso? Que eles estavam tomando conta das ovelhas no campo. No inverno, dá para ficar no campo sem alojamento, sem estar num ambiente que proporciona aquecimento? Sabemos que não, né? A Elisa estava ali com um casaco ali de 30 quilos ali para poder se abrigar do frio lá de Michigan. Mas daria para você ficar sentada lá fora com a roupa que você tem? Não. Então, mesma coisa também. A época do nascimento do mestre, a probabilidade de ter sido no período de setembro, por quê? Porque terminou o verão, né, no hemisfério norte, tem o outono e depois vem o inverno. Então, a chegada de Jesus numa estrebaria, como se é colocado, não era um local onde necessariamente se abrigavam animais, mas aonde se abrigavam os alimentos dos animais naquela região. E era o quarto. Você lembra por que Jesus nasceu em Belém? Qual foi o objetivo dele ir para Belém? José e Maria ir para Belém? Prova, é prova, é prova. Agora tem a hora da Precisava- sabatina. Ele precisava registrar que ele era um cidadão, acho, judeu, alguma coisa assim. Aí ele foi lá para fazer esse registro. Se não me É, engano. era o censo que era determinado pelo Império Romano. É como se, de repente, o Império Americano determinasse que você tinha que se registrar na sua cidade de origem. Então, você tinha que vir aqui para o Rio, aqui para o Brasil, e na sua cidade de origem, ali você comprovar que você é daquela região. Então, foi a mesma coisa, que José era da família de Davi. Davi nasceu em Belém, então José tinha que ir para Belém com a sua esposa, Maria, e, no caso, como ela estava grávida, lá foi Jesus também no bucho de Maria para aquela região. Mas tinha um propósito de um recenseamento para aquela época, porque bucho é bucho, é. Maria também tinha bucho também, estava cheio o bucho dela, com Jesus lá dentro, né? Assim, depois você explica para o Mike o que é bucho, mas que estava, tá. Então, Maria foi para lá. Agora você Entende? imagina, Rodrigo, qual a tua cidade de origem? Onde você nasceu? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Você tem É, parente lá ainda? tem um monte. Um monte. Tem, tem. Então, se você tivesse que ir para Belo Horizonte hoje, você não teria onde se abrigar na casa de algum familiar? Espero que sim, né? Eu também espero Espero que também. Eu vou eles torcer me que você. aceitem, né? Eu vou torcer. Vai rezando Eu no tenho avião. muita expectativa positiva sobre isso. José, como ele era originário de Belém, certamente também tinha familiares em Belém, tinha um parentesco em Belém. Então, ele busca a casa de um parente para se abrigar com Maria. E o que diz? Como era um momento de recenseamento, a cidade fervilhava de gente. E todo mundo que ia para Belém tinha parente em Belém. Então, era fácil de arrumar um lugar para ficar? Não. Então falaram o que para José? Olha, só tem aquele quarto onde guarda a ração dos animais. Aí ele falou: Hum. bom, é melhor lá do que ficar no tempo, porque uma coisa é o outono aqui no Rio de Janeiro, outra coisa é o outono no hemisfério norte. Já começa aquele friozinho meio cortante. Então, foi esse ambiente, provavelmente, o É. ambiente em que Jesus nasceu. Porque quando Tinha um fala que bichinho, ele. claro, quentinho também, né? Imagina se ficar no, Isso, né? é um lugar protegido, porque não pode entrar água, senão estraga a alimentação dos animais. E no inverno não tem como você procurar alimento na rua, você tem que ter ele estocado em casa, não é assim?
Lembra a fábula da formiga e da cigarra? Era bem próxima disso. Estocava-se alimento no verão, na primavera, no verão e no outono, porque no inverno não tinha como você buscar alimentação para nem si, para você e nem para os animais. Então, a ideia de que Jesus tenha sido colocado numa manjedoura após o parto é completamente provável. O que era a manjedoura? Aonde colocava o feno para os animais comerem. E o feno o acúmulo de feno, ele vai produzir um calor, então protegia a criança naquele ambiente inóspito que eles estavam. Então tem tudo um fundo de verdade, mas não romanceado como está na cultura popular. Entende? Como se Maria fosse colocada aí para escanteio. Não, não, não é assim. Não é assim. E é uma situação tão séria, o momento do nascimento do mestre, que o anjo Gabriel, que presidia o amparo a Maria e a José, estava à frente para o local que fosse necessário abrigar a família que receberia Jesus. Então, foi uma proposta de uma estratégia extremamente elaborada. E um outro detalhe, mas por que Jesus não nasceu no palácio dos mandatários da terra? A vibração lá não era uma vibração harmoniosa, não era uma vibração que suportasse a bondade de Jesus. Porque, não sei vocês, quando vocês encontram alguém que é muito bacana, muito bom, uma pessoa muito amorosa, fica sem palavra perto da pessoa, porque não tem assunto. Você vai falar, vai querer falar da vida do outro, ao invés de querer elevar o pensamento dentro das coisas sadias. Então, ou a gente vai falar da vida do outro, vai falar do time do outro, ou do político do outro, alguma coisa do outro a gente vai falar. Então, quando você está à frente, eu fico imaginando, sabe, Elisa? As pessoas chegavam perto do Chico. Imagina fazer uma fofoca de alguém para o Chico. O Chico ia encontrar sempre ponto positivo na pessoa, tu fica sem graça, fica calado. Então, como é que Jesus ia nascer no meio das potentades da Terra, se o padrão vibratório dele mesmo na condição de criança era extremamente elevado, sabe? Era extremamente elevado. Então, toda aquela situação que foi criada foi o que foi possível para onde o mestre seria melhor acolhido. Emmanuel tem uma página tão bonita que diz que a pureza de Jesus só era compreendida pela irracionalidade dos animais. Olha só. O que Emmanuel fala é verdade. Nós não compreendemos o mestre até hoje, passados 2000 anos, ainda temos dificuldade. Ah, não, não era bem assim que Jesus falou, não. Ah, esse exemplo de Jesus. Ah, peraí, isso aí é história da carochinha. A gente ainda não se convence da capacidade de demonstrar a verdade pelo amor. A gente ainda não compreende isso. Então, passou-se o momento ali da concepção, e vocês lembram que os pastores estavam no campo. Viram uma grande luz passando, uma estrela passando. Dizem, né, na figura simbólica que o espírito Miramês diz, que é uma pleiade de anjos de altas esferas vindo render homenagem ao menino Jesus. E aí, o que os pastores ouvem no passar dessa estrela? Vou lá, eu vou ajudar vocês, vou dar cola, hein? Glória a Deus nas maiores alturas, paz na Paz terra. aos homens de boa vontade. Não, não. Todo mundo erra essa parte aí, eu acho legal isso, por isso que eu provoco. Paz na terra e boa vontade para com os homens. Ah, Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Porque os homens de boa vontade já têm paz. São aqueles sãos que Jesus fala, eu vim para os doentes, pois os sãos já pertencem a meu Pai que está no céu. Então, é boa vontade para com os homens. Isso que os pastores ouviram. E eles, amedrontados, se encolheram. E o anjo, o que falou? Não, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova. Olha só o evangelho já começando aí no nascimento do Mestre.
eis que vos anuncio uma boa nova. Nasceu entre vós o Filho de Deus, na casa de Davi. Então, são informações que para eles foi recheada de esperança. O Filho de Deus nasceu na casa de Davi. Porque você sabe o que quer dizer Belém, ô Fabiane? Sabe o que quer dizer o nome Belém? Onde nasceu Jesus, nasceu Davi, a casa do pão. Onde deve ser? Pão, né? Belém, a casa do pão. Belém é a casa do pão. E Jesus veio falar o que para a gente mais adiante? Eu Eu sou. sou a alma, aquele que de mim comer jamais terá fome. Olha como é que as coisas vão se encaixando, né? É Eu pensei lindo que isso. eu sou o pão da vida, não? Ele não disse isso também? Não, não, ele disse isso também, eu sou o pão da vida, mas em outro momento ele fala, eu sou o pão da alma, aquele que de mim comer Ah, jamais terá. Então, tudo Oi, está Val, bem em acordo com o negócio. Oi. posso te interromper um segundinho? Tem uma perguntinha aí no chat aí. Ah, tá, peraí. Vamos ver. Queria saber se o fato da vinda do Messias era motivo dos locais da pousada estarem superlotados. Não, não era não, Ciline. O motivo real era o recenseamento que Roma mandou fazer, porque Roma queria saber qual era a população da época para cobrar os impostos relativos à população. O motivo era só econômico mesmo, econômico e o recenseamento da população mesmo. Não tinha essa visão da chegada do mestre como sendo o Messias, não. Mas aí, após esse momento que os anjos anunciam que Jesus nasce, passa um período, eles vão no templo apresentar a criança ao templo. Lembra disso? Da passagem Uhum. do Evangelho? Está lá em Lucas. Depois lê lá o Evangelho de Lucas, que vocês vão relembrar tudo isso. E quando Maria e José estão subindo as escadas do templo, tinha à porta do templo duas pessoas, um casal, um homem de nome Simeão e uma mulher de nome Ana. Os dois eram considerados profetas sem serem aprovados pelo templo como profetas. Eram, os dois eram considerados como pessoas justas. Para um hebreu considerar alguém como uma pessoa justa, era uma pessoa que, em momento nenhum, tropeçou nas suas palavras, sem seguir o caminho reto da lei de Deus. Então, quando eles vão subindo, Simeão pede para parar e pede para segurar a criança. Quando Simeão pega a criança que abre os panos e olha para o menino Jesus, Simeão fala: Despede-me em paz, Senhor, pois os meus olhos já viram a salvação. Foi depois do anúncio do anjo Gabriel a Maria, que ela daria à luz ao filho, que seria chamado de Emanuel. Lembra que o nome de Jesus é Emanuel, Aham. que quer dizer Deus convosco. Emmanuel quer dizer Deus convosco. Porque Jesus, em aramaico, Yeshua quer dizer Salvador. Então, olha só, os nomes não foram escolhidos de forma aleatória, tinha uma proposição para a tarefa que Jesus vinha desempenhar. E quando Simeão fala isso, olhando para o mestre, Humberto de Campos relata para a gente, no livro Cartas e Crônicas, que Simeão trava um diálogo ali com o menino. E Simeão pergunta: Mas como vieste de um casal de tão poucos recursos? Por que não nasceste na casa de César ou na casa de Herodes? Lembra que nós fizemos essa pergunta no início? Por que não nasceste num lar aonde a tua autoridade poderia ser imposta a toda a humanidade? E diz Humberto de Campos que, nesse momento, a criança, tirando a mãozinha de dentro dos panos que a cobriam, alisou serenamente o coração de Simeão. E Simeão continuou perguntando: como vais implantar o reino de Deus diante das poucas condições que você tem nesse grupo familiar? E a criança sorri para Simeão
e ele devolve a criança ao colo de Maria. Ana, a profetisa, olha para ela e fala: Bem-aventurada és tu, Maria, e todas as gerações vos bendirão. Mas te aviso, uma espada flamejante transpassará o seu coração pelo que há de acontecer com essa criança. E não foi verdade? Maria viu todo o sofrimento que Jesus, toda a dor que Jesus enfrentou, desde a sua prisão, lá no Monte das Oliveiras, até expirar na cruz. Maria teve o coração dela transpassado por uma espada flamejante, sem dúvida. Mas quando Simeão volta para a espiritualidade, ele tem o discernimento. Por que que ele, questionando o menino Jesus de ter nascido num ambiente tão inóspito para o que Simeão entendia, ele pudesse realizar a sua tarefa, a sua missão, ele entende que o local onde Jesus iria implantar o reino de Deus é no coração da humanidade. Se você não trouxer o reino de Deus para dentro de você, o de fora não tem sustentação, porque nós somos o vaso escolhido por Deus para que nós façamos o nosso progresso, a nossa evolução. Mas sabe por que que levava a criança para o templo? Hoje, até os dias de hoje, nossos irmãos protestantes continuam com essa ação, né? Leva a criança para apresentar na igreja. Mas sabe por que que levava naquela época, Elisa? Porque os sacerdotes eles tinham a função a função sanitária. Eles tinham que dar o aval que a criança era perfeita. Então, o que que fazia? Botava a criança em cima de uma mesa, nua, e o sacerdote chegava por trás da criança e batia a palma. O que que acontecia normalmente com a criança? Se assustava, não É. é? Ela se assustou porque ela ouviu a palma, então não é surda. E algumas crianças choravam com um susto, não era? Se chorou, não é muda. Pegava o dedo ia na direção do olho da criança. Se a criança fechasse o olho, não era cega. Então, era função sanitária. Depois desses testes, pode parecer brincadeira, mas era verdade mesmo. Era assim que era feito. Não tinha meio, não tinha nenhum exame que pudesse fazer para detectar qualquer deficiência física. Olhava, as pernas estão perfeitas, os braços estão perfeitos, tronco tudo perfeito. Aí o sacerdote perguntava ao pai qual o nome da criança. Só naquele momento a criança tinha nome, passava a ter nome. Nós, como somos oriundos de uma tradição hebraico-cristã, nossos irmãos católicos trouxeram esse momento de apresentação da criança ao templo no batizado. E os nossos irmãos protestantes utilizaram esse momento para apresentar a criança ao Senhor diante do povo de Deus, que é aqueles que estão na plateia. Então, é um simbolismo que difere do objetivo que era a época de Jesus. Quando o mestre, depois de passar por esse momento de vigilância sanitária, vamos dizer assim, já com o nome de Yeshua, ou de Jesus, ou de Emmanuel, né? Como na simbologia, que todo nome hebraico tem uma simbologia em relação à divindade, todos eles, né? Ele, depois de passar disso, o que eu pulei no momento do nascimento de Jesus? Vocês lembram? Os Eu reis falei magos, 10. Hã? os Isso. reis magos, você falou? Vai ganhar a estrelinha. Vai ganhar a estrelinha. Vai ganhar. Da estrelinha. Porque a figura dos reis magos ela não é comprovada historicamente. Não é comprovada. Foi uma forma alegórica que encontraram para justificar os presentes. Quais foram os 3 presentes que levaram para o menino Jesus? Mirra, Ah, de... incenso. Não pede cola, não. Pede cola, não, que é feio. Não, nós estamos fazendo prova em grupo. Ah, tá, por favor. Prova em grupo. É você
Deus, tá? Não é você e Elisa, não, a prova em grupo. Ouro. Incenso, ouro e mirra, E né? um falou ouro aqui também. Uhum. Hã? Frankincense. Mike falou ouro. Ele Ouro. falou Isso. samba, não? Frankincense, eu não sei em português. Frankincense, o nome do incenso? Incenso. Incenso. Frankincense. Eu não sei, Mike, qual era o nome do incenso, não. Mas diz a tradição hebraica que tinha que ser de um aroma que jamais o pai e a mãe esqueceriam, porque vai associar o nascimento do filho. Entende? Era um marco para o nascimento do filho, era esse incenso, que era cultural da época. O incenso, o ouro e a mirra, era a família que pudesse ter a possibilidade do ouro. Se não tivesse a possibilidade, qualquer joia familiar, mesmo de menor valor, era ofertada à criança que nasceu, como sendo um presente da família que estava feliz com aquela chegada. Porque os reis magos não existe registro histórico da presença deles naquele momento. Há até quem diga que a figura de magos de outras regiões só surgiram, Jesus já estava próximo de 1 ano de idade. Como também a fuga de Belém, ela não aconteceu concomitantemente com a época do nascimento. Porque lembra que, em relação à fuga, Herodes mandou matar as crianças até 2 anos? Se ele tivesse a certeza de que a criança tinha nascido em Belém, há pouco tempo, ele mandava matar a criança de 1 mês, 2 meses. Mas de 2 anos é porque não tinha a certeza do momento certo do nascimento do mestre. E aí a família, a José, Maria e José, conseguiram fugir e ir em direção ao Egito. A proposta da lembrança do Natal de Jesus passa mais pela simbologia do que o Mestre veio nos trazer ao longo da sua jornada na Terra, do que necessariamente com a noite do seu nascimento, que nós mudamos muita coisa. Tem de convir. Nós introduzimos tradições que não têm muito a ver com a proposta do nascimento do Mestre. Não cabe aqui nenhuma crítica de quem gosta da ornamentação da sua casa, com árvore de Natal, bolinha de Natal. Cada um tem a liberdade de ação, mas não podemos afirmar que essa prática está associada ao nascimento do mestre, que não é correto. Não é correto. Como também querer associar a figura de Papai Noel ou Santa Claus como sendo justificativa que é Natal e é nascimento de Jesus. Não. Eu sempre falo isso no meu grupo familiar, que eu não posso colocar Papai Noel acima do mestre, nem do lado. Nem do lado. Não dá. Porque são objetivos e tarefas diferentes. Primeiro que Jesus é real. Ele existe. Não é que existiu, ele existe. Agora, Papai Noel, sabemos, eu até brinquei no outro dia. Se um dia a Coca-Cola falir, não sei qual vai ser a cor da roupa do Papai Noel. Vão ter que inventar uma nova roupa, porque só é vermelha por causa da Coca-Cola. Porque originariamente era verde a roupa do Papai Noel. Mas para não parecer com os duendes, né? Então botaram a roupa dele de vermelho. Mas alegra o coração das pessoas, tudo bem. Não vejo nenhuma dificuldade disso, não. Os meus netos sofrem, desde o mais velho, com 19, até os caçula, com 3 meses, porque eu não sou adepto da figura de Papai Noel. Eu não sou. Por uma questão do Evaldo, eu coloco sempre assim, do Evaldo, por não ter coerência para mim, eu colocar Papai Noel no mesmo patamar de Jesus. Porque eu falo sempre isso para minhas filhas. Quando o calo apertar, pede para Papai Noel. Pede. Não pede a Jesus, não. Pede Papai Noel. Papai Noel tá, ó, a barra tá pesada, tá ruim de segurar a onda, sabe? Vocês que moram fora do Brasil, a saudade está muito grande da família. Poxa, Papai Noel, traz aí no seu trenó aí a minha mãe, meu irmão, meu filho. A gente não faz isso. O nosso porto seguro é Jesus.
Então, eu sempre enfatizo isso com minhas filhas e com meus netos. Querem a figura do Papai Noel? É um direito de vocês, mas não deixam de lembrar aos filhos que é Jesus a quem nós buscamos o ano todo. O ano todo. E não adianta, sabe, a gente ficar o ano todo se degladiando com o familiar e chegar na noite de Natal, sabe, trocar beijinho e abraço, porque é Natal. O Evangelho nos propõe uma postura de coerência. De coerência. Se eu quiser usar o período de Natal para me reconciliar com alguém, super justo. Super justo, porque é um momento muito propício de afabilidade, de doçura e de amparo. É um momento propício. Mas o ideal é que, no transcorrer do ano, eu não crie inimizade com ninguém. Eu não crie desavença com ninguém. Porque Jesus nos fala que antes de fizermos a nossa oferenda, a nossa oferta ao altar, que oferta e que altar é esse? A oferta é minha boa vontade, o altar é meu coração. E se eu lembrar que eu tenho algo contra o meu irmão, eu deixo a minha oferta num canto, me reconcilio com o meu irmão e depois eu faço a oferta. Então, a mesma coisa. Você, na noite de Natal de 24, aqui no Brasil, a gente comemora de 24 por 25, né? Com uma ceia, normalmente, mesmo diante das dificuldades de alguns, mas uma mesa bastante considerável. Tá? Como eu agora estou na fase de ter dó dos perus, eu não como mais carne. Então, peru pode vir aqui para casa que não vai passar pelo desespero da morte. Mas faz a mesa farta, mas não lembra de Jesus, sabe? Não lembra que o mestre atravessou todas as dificuldades que nós possamos compreender para se fazer homem. Era um Cristo e se fez homem. Sabe que ainda tem gente que acha que Cristo é sobrenome de Jesus? Não entende que Cristo é uma condição hierárquica na espiritualidade. Acha que é sobrenome. Aí eu falei isso numa palestra, deu uma encrenca danada que uma senhora falou assim: já está mudando o nome de Jesus? Agora você é. Eu falei, não, não estou não, juro que não estou não. Aí eu fui explicar para ela o que é um Cristo, né? Na escala espírita que Kardec nos propõe no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, Kardec vem explicar para a gente a escala espírita. Então, se nós, no transcorrer do ano, nós tiramos Jesus da nossa vida, é super justo que chegar em dezembro você bote Papai Noel no lugar. Agora, cuidado, que você vai botar o Papai Noel no lugar da sua vida, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus afilhados, e depois eles vão perder a referência de quem buscar. Tem uma passagem do Evangelho, lá no Monte das Oliveiras, que Jesus, após a transfiguração, após a sua oração, né, que Jesus convida 3 apóstolos, João, Pedro e Tiago, para orar com ele. E Jesus estava numa expansão do seu espírito de tamanha ordem que dos seus poros saía sangue, porque o corpo não aguenta a enormidade de um... o Haroldo Dutra Dias fala que Jesus, para encarnar num corpo humano, era como você calçar 41 e botar o pé num sapato 35. Com muito esforço entra, mas você não vai ficar confortável de jeito nenhum. Então, Jesus, após esse momento, ele olha para os discípulos. Vocês lembram o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Pois é a nossa encrenca. Porque Jesus fala assim: nenhuma hora pudestes velar comigo. Essa frase de Jesus, ela é extremamente representativa. Será que eu dedico 1 hora do meu dia para Jesus? Para eu refletir sobre a mensagem do Mestre, eu estudar alguma coisa do Evangelho. E quando eu falo estudar Evangelho, eu falo de coração. Não é Evangelho segundo o Espiritismo, não, porque já está tudo mastigado. É na Bíblia. É pegar a Bíblia, o Novo Testamento,
com exceção da parte do capítulo 1 de Mateus, que fala sobre a genealogia de Jesus, que eu acho muito chata aquela parte, você, a partir do capítulo 2, começa a narrativa das ações do Mestre. João, o evangelista, ele fala na sua primeira epístola, se todos os feitos e palavras de Jesus fossem anotados, não teria biblioteca, já que vocês estão em uma, não teria biblioteca que comportasse tamanha quantidade de livros. E a gente vê isso à luz da doutrina espírita. Quantas obras existem falando de Jesus, de fatos que você não encontra no Novo Testamento, de espíritos que conviveram com o Mestre. A Elisa falava no início daquela passagem, né, de Eurípides de Barçanufo, quando ele é levado em espírito, né, ele se desdobra do corpo, é levado em espírito, e ele diz que ele começa a subir numa velocidade vertiginosa, acompanhado por um espírito que ele não consegue divisar quem era. E ele chega num lugar que é uma planície muito bonita e vê ao longe um homem sentado. E ele vai encaminhando para aquele homem. Quando ele chega mais próximo, quem era o homem? Jesus. E Eurípides, num êxtase de emoção, por estar vendo o mestre tão próximo, ele vai correndo em direção ao mestre e, ao chegar perto, ele vê Jesus chorando. E ele fala: ah, mestre, por que chora? Chora pelas incompreensões do mundo, pela maldade que campeia no meio da humanidade, por aqueles que não te buscam os conselhos. E Jesus fala: não, Eurípides, eu choro por aqueles que conhecem a minha palavra e não fazem. Então, a proposta do Evangelho de Jesus não é, me perdoe que eu vou falar, mas não é uma casa enfeitada de luzes, é você iluminar o teu íntimo, sabe? Não é você pegar um pinheiro e ornamentar ele de várias formas para concorrer com o vizinho, que do vizinho não é tão bonito que nem o meu, sabe? É você entronizar as práticas do Evangelho, iluminando-se de dentro para fora. Que você pode ser uma linda árvore de Natal, distribuindo a compreensão, a misericórdia, a mansuetude, a paz. Porque o Mestre nos propõe, quando entrares numa casa, deseje a paz para aquela casa. Se ali tiver pessoas dignas da paz, ela permanecerá com eles. Mas se não tiver, a paz voltará com você. A gente ouve isso já há muito tempo, e muitas das vezes a gente chega na casa de alguém que temos uma relação muito próxima, o que a gente fala ou mentalmente fala? A paz de Deus esteja nessa casa, não é? Mas não é isso que Jesus manda fazer, não. Jesus manda você ali dedicar a tua paz. É a aquisição da alma, é a tua paz. Se você não tem paz, como é que você vai levar paz para alguém? Se você não tem um sentimento de pacificação, como você vai pacificar alguém? Tem outra pergunta aqui. A Celine está perguntando, viu? O fato dos discípulos dizer e dormir enquanto Jesus orava quer dizer que falta de vigilância é aquelas distrações que nós temos que nos tira do caminho, do caminho correto. Quantas vezes, eu não sei vocês, eu vou falar de mim, que eu deito, vou fazer a minha prece, só lembro de terminar a prece no dia seguinte, que eu durmo no meio do caminho da prece. Então, por quê? Porque muitas das vezes, pelos diversos motivos que a gente carrega o dia da gente, a gente tem dificuldade de se concentrar numa prece. Se concentrar numa prece. A proposta de Jesus, que nem uma hora pudesse orar comigo, é que Jesus nos conclamando para dedicarmos, como eu falei, uma hora do nosso dia ao Mestre, ao Evangelho de Jesus. Na prática, não é na leitura, não. Isso aí a gente já tem. É na prática, nas ações, na mudança íntima de comportamento, para que nós sejamos, como eu falei no início, e Paulo de Tarso nos propõe, cartas vivas do Evangelho. Então, o objetivo maior do Evangelho de Jesus não é você transformar o teu exterior em algo bonito para todo mundo assistir. Porque lembra que Jesus fala para a gente
que muitas das vezes nós somos iguais túmulos, branco e caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Eu acho muito forte essa palavra de Jesus, mas ela exemplifica muitas das vezes o nosso estado íntimo. O momento do Natal é o momento de nós permitirmos que o menino Jesus, na sua doçura, comece a nascer dentro da gente. Mas, para isso, é necessário transformar o coração numa manjedoura. Ou seja, ele tem que estar aquecido com a boa vontade de servir ao próximo. E olha que num mundo tão dinâmico que nós vivemos, parar para servir ao próximo exige da gente uma atenção muito especial. Muito especial. Lembra que o mestre fala que o caminho que leva à porta estreita, ele é pedregoso e cheio de espinho. Por outro lado, o caminho que leva à porta larga da perdição é florido e bem calçado. Por que Jesus fala isso? Se você está caminhando numa estrada cheia de pedras e espinhos, você vai andar sempre descalço. Tem que estar descalço. Você vai andar sem preocupação ou vai tomar atenção aonde você está pisando? Jesus, que conhece a alma humana como ninguém, ele diz que nós, ao olharmos para onde andamos na estrada que leva à porta estreita, nós vamos observar que tem um irmão caído no meio da estrada, tem uma criança desvalida, tem um idoso abandonado. Então, teremos oportunidade de, visualizando essas necessidades, ser úteis ao nosso semelhante. Mas quando nós andamos na estrada que leva à porta larga, a estrada é florida e bem calçada. Eu não me preocupo com nada que está nos seus arredores. E eu passo indiferente à dor do meu semelhante. A proposta do Natal, que nós possamos levar para os nossos corações, no transcorrer desse mês, o Padre Zezinho tem uma música que ele fala que quem dera que Natal fosse todo dia e que nós nos parecêssemos com Jesus de Nazaré. Não, que a nossa mãe fosse Maria de Nazaré e o nosso pai José, mas para isso eu teria que ser igual a Jesus de Nazaré. Então, a proposta do Natal é eu começar a mudar o meu íntimo, mudar o meu interior. O exterior, ele é necessário, mas não é o principal da minha jornada na presente existência. Na presente existência, eu tenho que oferecer àqueles que de mim se aproximarem um pouco melhor. Sabe? Deixar de ser ranzinza, sabe? Reclamão. Depois que inventaram o tá ruim, não ficou mais bom para ninguém, sabe? A gente está repetindo ações, entra dia, sai dia. E nos esquecemos que a proposta do nascimento do mestre é uma proposta de renovação de conduta. Gente, já paramos para pensar? Jesus não precisava ter encarnado aqui. Jesus, ele estava numa corte celestial cercado de anjos, gente. E ele, vencendo todas essas maravilhas do reino de Deus, ele falou, não, eu vou lá e dizer para eles que é possível, sim. O mestre fala para a gente, lá na última ceia, ele fala assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Sabe, eu ainda não encontrei nenhum remédio para a ansiedade melhor do que essa frase de Jesus. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Vede os pássaros do céu, não semeiam nem colhem, e, no entanto, o Senhor lhes dá do que comer. Vê o lírio que nasce lá no pântano, e, no entanto, Salomão, nem em toda a sua pujança, não conseguiu se vestir igual a eles. Não é o homem mais do que o pássaro e mais do que o lírio? Sabe? Em outro momento, Jesus fala assim, se teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Se te pede um peixe, você não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos filhos. Imagina o pai que está no céu. A proposta do Evangelho, eu acho uma proposta muito difícil, que eu vou responder por mim, tá? É não reclamar mais.
sabe? É não ficar pelos cantos, ruminando igual aquele personagem que tinha do desenho animado, né? O Muttley, que só ficava medalha, 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 medalha. A gente só quer benefício, a gente só quer os bônus, mas não quer o ônus de sermos espíritos ainda em prova e expiação. Jesus veio até nós para nos dizer que é possível. Que é possível. Depende da gente, mas que é possível é. Ele fala, eu venci o mundo e vós também vencerão. Mas o Evaldo quer vencer no mundo, sabe? Quer ficar rico, famoso, sabe? Ter um jatinho particular. Eu não quero, não, porque eu não sei para que quer servir isso daí, não. Mas a gente, muitas das vezes, busca as conquistas materiais esquecendo de um pequeno detalhe. Eu vou falar para vocês, eu não quero que ninguém se assuste, eu peço até perdão, mas todos nós vamos ter que morrer. Vai ter que largar tudo isso para trás. E o que eu estou levando para o plano espiritual? Te garanto de coração, não vai ter Papai Noel lá te esperando. Mas a misericórdia de Jesus jamais nos deixará órfãos. Ele mesmo afirma: estarei convosco até o fim dos tempos. Que tempos que Jesus está falando? Do tempo da nossa rebeldia de não modificar a nossa conduta. É isso que é a proposta do Natal, é a proposta da modificação de conduta, de que o que eu fiz, e eu sei quando eu piso na bola, não precisa ninguém me avisar, eu sei, o que eu fiz de errado ontem, a proposta para que Jesus nasça no meu coração é renovar as minhas atitudes. Tem um livro chamado, é de Pedro Camargo, Vinícius, Em Torno do Mestre, o livro. E tem um capítulo desse livro que ele fala onde e quando Jesus nasceu. E ele diz, na mensagem, que para Pedro, Jesus nasceu quando ele negou o Mestre, na noite que Jesus foi preso. Ali Jesus nasceu para Pedro. Jesus nasceu para Maria Madalena quando ela, já tomada pela hanseníase, ela se encontra com Jesus na busca do amor sincero. Jesus nasceu para Tomé quando Tomé, após duvidar da presença do Mestre, no meio deles, após a morte, ele toca e é tocado por Jesus no seu coração. Jesus nasceu para Saulo de Tarso às portas de Damasco, quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde: quem sois vós, Senhor? Jesus, o Cristo. E Saulo, naquele momento, Jesus nasce na seguinte frase de Saulo: o que queres que eu faça? Todos nós podemos permitir que Jesus nasça na nossa frente, na nossa vida. Mas é necessário que nós despertemos para aquilo que Jesus veio nos trazer de amor incomensurável de Deus por todos nós. Eu queria compartilhar aqui uma página para eu ler. Pode, Rodrigo? Pode, só um minutinho. Tá bom. Vai lá. Deixa eu achar aqui a página. Ah, está aqui. É do livro Antologia Mediúnica de Natal, e é a página de Emmanuel, Humildade Celeste. Emmanuel diz assim para a gente: ninguém mais humilde que ele, o divino governador da terra, podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção, contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política, no entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor.
podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. Podia constranger o espírito de Saulo a receber as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Em Cristo, fuge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. Viva o Natal, de Jesus. Jesus. Muito obrigado. Tudo, né? Como é que é o nome de novo do livro? Antologia Mediúnica do Natal. Tem PDF, tá? Tá. Ó, legal. Vou olhar. Tem uma perguntinha para a Selene aí, Evaldo. Deixa eu ver. O Natal é convite à reflexão para nossa mudança interior que devemos fazer todos os dias. E o espírito de Natal e de confraternização durante o ano, todo o ano. E é verdade. E é verdade. Porque a ideia da doutrina espírita é interiorizarmos os ensinos de Jesus diariamente. Porque eu costumo dizer que o lugar mais fácil de ser espírita é dentro do centro espírita. É o lugar mais fácil. Eu não sei aí em Michigan, ou lá em Petrolina, onde João está, mas aqui no Rio, o trânsito é um teste diário de amor ao próximo. É um teste diário de amor ao próximo, né? Porque aqui é até interessante, nós temos uma atividade na nossa casa, Elisa, que é um tratamento espiritual orientado pelo espírito do Dr. Herman, através da orientação de Sheila e Dr. Bezerra. E uma vez o Dr. Herman falou lá no o pessoal, lá no público, lá tinha umas 120 pessoas, ele falou que a parte do carro que eu mais gosto é a buzina. Aí eu comecei, botei 2 pregos na minha buzina para não tocar mais ela, sabe? Para ferir a minha mão. Porque tem que mudar comportamento, né? Tem que mudar. Para que a gente chegue nessa época de Natal, o coração da gente esteja um pouquinho mais leve dentro da proposta, né? De que Kardec fala que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Se eu já reconheço as minhas más inclinações, já estou com um bom progresso para a sua mudança. Você está com um bom exemplo aí na sua camisa, né? De Estou. É. Essa camisa é do grupo boa- Fraternidade Sem Fronteira. Tá? Ah, É uma ONG que tem aqui no Rio, que ela atua em todo o Brasil e atua também na África, sabe, Elisa? Ela atua na África. Vão profissionais de saúde, lá médicos, dentistas, vão para regiões muita pobreza na África, ficam lá um mês dormindo em barraca, no chão duro, mas são corações generosos que vão levar o bem para todos, né? então diz assim, cada boa ação que você pratica, É, você pode ler aí para gente? Eu não consigo ler tudo. cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno de seus próprios passos. É do Chico, né? O Emmanuel também diz que o bem que você faz será seu advogado em qualquer circunstância, né? No site da Fraternidade Sem Fronteiras, vocês podem comprar essa camisa. Elas entregam no planeta todo, tá bom? Ah, fraternidadesemfronteira.org.br. se não tiver mais pergunta, não pode fazer. É.
Sim. Só um minutinho. Parou? Não, o estado dele. Parou? Não. O Evaldo está gravando ainda. Ah, você tá. Ok. Eu terminei a minha gravação aqui. Agora vamos fazer a prece